Olá, eu espero que esteja tudo bem com você e com os seus. E nesse vídeo eu quero falar sobre por que não devemos ou não deveríamos ter ranço de signo nenhum. Nenhum. Sim, é difícil, eu concordo. Eu também tenho aí minhas dificuldades, minhas limitações, né? Mas o meu mapa explica. Então o que eu tô querendo dizer aqui provavelmente o nosso mapa vai mostrar aonde estão esses ranços e por que a gente tem ranço de determinado signo, enfim. É claro que a gente já precisa começar a abrir a nossa cabeça para não separar signo de pessoa. Pessoa não é signo. Signo não é uma coisa que a gente diga que a gente tem uma. A gente tem os 12 signos dentro do nosso mapa. E esse vídeo é para explicar um pouquinho mais como isso funciona, pensando nas casas astrológicas. Porque dependendo de em que casa estiver determinado signo, a gente vai manifestar, de uma certa forma, a energia daquele signo nos assuntos que aquela casa fala. Então, aí naquela casa, a gente vai ser aquele signo. Então, é por isso que eu digo que a gente não deve ter ranço de um signo. Porque, por exemplo, eu passei muito tempo da minha vida tendo ranço de aquário, né? E aí, quando eu fui estudar astrologia e entender dentro do meu mapa, né, o que eu tenho, aonde está aquário no meu mapa, eu entendi por que o meu ranço, né? E aí entendi também como é importante que eu ultrapasse esse ranço no sentido de acolher essa energia quando eu estiver vivendo os assuntos que aquela casa vai falar, entende? Então, é por isso que é muito importante a gente não ter ranço de signo. De pessoa, você pode aí ter a tua coleção, é contigo mesmo. Mas o signo em si, a pessoa não é o signo. Né? Uma pessoa de escorpião, que nasceu quando o sol estava em escorpião, ela não representa o signo de escorpião completamente. Né? Ela tem uma lua, às vezes em touro, que é o oposto de escorpião, e aí ela vai ter ali um comportamento até um pouco incoerente daquilo que ela vê como ela deve agir, né? Ela vai acabar reagindo de uma maneira totalmente contrária daquilo que ela acredita. Quando a gente tem a lua no oposto ali do sol, isso às vezes acontece. Então, como é que os signos vão se manifestar no nosso mapa e aí, consequentemente, na nossa vida? Né? Os 12 signos, eles estão ali presentes. Se a gente pensar, se você olhar o seu mapa astral, seu mapa natal, ele é uma pizza com 12 fatias. Em cada fatia de pizza tem um signo ali agindo. Eu não gosto dessa palavra influenciando para astrologia, porque parece que tá tudo lá em cima, assim, movendo a gente, e não é nada disso. Então, agora, a gente vai se comportar daquela maneira. E aí, como é isso? Para a gente entender isso, a gente precisa entender o que é cúspide. Cúspide é exatamente a linha que divide essa fatia, uma fatia da pizza da outra. Né? Então, a gente começa ali, a primeira cúspide no mapa é a cúspide do ascendente, que é aquela linha vermelha do lado esquerdo do mapa, no leste, que vai dizer qual é o signo que estava ali cortando essa primeira fatia de pizza. Né? Então, vamos dizer que o ascendente ali seja touro. Né? Então, o que é o signo ascendente? O que fala a casa 1? No nosso mapa. Ela fala da nossa identidade, do nosso corpo físico, de como a gente se apresenta para as pessoas, de como a gente inicia as coisas na nossa vida. Então, uma pessoa que tem ali a casa 1 cortando no signo de touro, ela vai ter características taurinas em tudo aquilo que ela for começar na vida, em como ela for se apresentar para uma pessoa. Ela vai buscar ser o mais direta possível, ela vai tentar ser pacífica, ser gentil, ser cortês, ela vai buscar uma segurança para iniciar qualquer coisa na vida dela, porque ela precisa dar passos constantes. Então ela vai tentar mostrar para as pessoas que ela é constante. Mas não necessariamente ela é. Ela pode ter um sol em escorpião, ela pode ter um sol em caranguejo, né, um signo de água, em peixes. E aí ela não vai ser nada disso, mas na verdade quando ela for se apresentar ou começar alguma coisa, ela vai buscar se apresentar dessa forma, né? Aí a segunda cúspide que vai surgir vai ser a cúspide da casa 2. E aí, se essa pessoa, né, tem o ascendente em touro, por exemplo, o signo ali da casa 2 provavelmente vai ser gêmeos, né? E aí, essa pessoa que precisa de segurança, ela provavelmente, nos assuntos da casa 2 que são os recursos financeiros, né, e como eu lido com aquilo que eu
construo na minha vida, é, e como eu me aproprio das coisas também, ela vai buscar talvez duas entradas financeiras, né? Porque Gêmeos é um signo que fala de dualidade. Então ela vai estar sempre pensando num plano B, se eu não tiver aqui, como é que eu vou fazer ali? Então, essa vai ser a característica geminiana dentro da casa 2. Então, essa pessoa, né, quer dizer, vamos dizer, né, se for uma pessoa que tenha ranço de Gêmeos, por exemplo, aí ela vai ter uma questão, talvez, na forma como ela conduz os seus recursos financeiros, materiais, né? Porque ela pode ter uma dificuldade ali, é justamente por isso que ela tem uma dificuldade com a energia daquele signo. Quando uma pessoa tem mais facilidade para lidar com aquela energia, ela pode ter um- uma questão. É, e aí, quando a gente vê, por exemplo, a casa 3, que é a casa da comunicação, da expressão, dos irmãos, dos parentes próximos, da redondeza, da minha vizinhança, das viagens curtas, da escola, do aprendizado, do livro. O signo que ela tiver na casa 3, ele vai trazer essa característica. Então, se a gente está, né, voltando lá nesse exemplo do touro, no ascendente, na casa 3 a pessoa vai ter caranguejo, né? Então, ela vai buscar aprender de uma forma talvez mais emocional, com histórias, né? Ela talvez ela vai aprender, por exemplo, história muito, muito melhor se ela assistir um filme do que um professor de história ensinando para ela, né? Então, ela vai ter também uma memória emotiva, né? Uma memória emocional. Então, aquilo que toca o coração dela, ela tende a guardar, né? E ela pode ter um comportamento com os irmãos mais canceriano, né? Então, ela vai ser canceriana exatamente na comunicação dela, na forma de aprender, na relação com os irmãos, porque ela vai ter caranguejo ali na casa 3, né? Quando, nesse exemplo também, aí é uma pessoa que vai ter leão na casa 4, que é o fundo do céu, que é a raiz do nosso mapa, né? Então, é uma pessoa que é uma família de, talvez, de orgulhosos, né? De pessoas que têm uma tendência a buscar o foco para si mesmas. É uma pessoa provavelmente muito hospitaleira quando recebe alguém na casa dela, né? Então ela vai fazer toda aquele mise-en-scène leonino, né? E provavelmente também, né, controlar a casa dela de uma maneira muito, muito própria, né? Então, vai chamar atenção na família, sabe? Vai ser alguém muito, talvez, voltado para a família, dependendo de como tiver esse sol, né? O sol nesse mapa. Ela pode ser muito. Ter uma relação muito forte com a família. E aí, passando, né, para a casa 5, que é a casa da autoidentidade, do amor, do início do amor, do prazer, da criatividade, dos filhos, de tudo aquilo que sai da gente, que só a gente faz daquele jeito, né? Aí essa pessoa, por exemplo, vai ter virgem ali, né? Então, provavelmente, vai ser alguém que a autoestima, por exemplo, é um desafio, porque ela está sempre vendo o que ela não tem, o que não está resolvido, ela pode estar sempre se criticando muito, né? Sendo muito detalhista, assim, julgando muito até a sua própria criação, né? A sua criatividade. Pode ser um escritor, né? Tem bem cara de escritor isso aí, porque a Virgem é o signo das análises, né? E do conhecimento prático e objetivo. E eu acho que o livro ele tem muito essa função assim de distribuir o conhecimento, né, de uma maneira mais palatável. Sou suspeita, eu acho, porque eu amo livro. Mas a casa do livro, na verdade, é a casa 3, tá? Só voltando. É porque Virgem é um signo que também fala desse assunto, e a casa 5 é uma casa de autoralidade também. Então é a casa da marca, é a casa do logotipo, né? É, e é a casa do ator, né? No sentido de que aquele ator, por mais que o personagem não seja ele, é ele que dá a voz àquele personagem, né? Então tem uma autoralidade ali. E então, Virgem ali, ele pode ter filhos também, né? Que sejam mais generosos e autocríticos também.
enfim, ele vai ter características virginianas nos assuntos da casa 5. A casa 6, que é a casa do serviço, do trabalho diário, da rotina, daquilo que a gente tem que fazer, da nossa relação também com o nosso corpo, de como a gente cuida do nosso corpo. Aí essa pessoa vai ter Libra, né? Então ela tá sempre ali buscando equilibrar, né, esses assuntos. Assim, ela pode trabalhar com assuntos ligados à justiça também, porque a casa 6 também é uma casa que fala do ambiente de trabalho, né? E Libra é um signo da justiça, então ele pode acabar trabalhando com assuntos assim, não precisa ser necessariamente juiz, advogado, mas pode trabalhar com assuntos que envolvam a justiça em algum momento, né? Aí, quando a gente começa a olhar para a casa 7 em diante, essa característica do signo, ela envolve às vezes os outros, né? Porque a partir da casa 7 é quando a gente começa a ter os assuntos mais sociais. Então, a casa 7 já é a casa do relacionamento, do casamento, das parcerias que a gente faz, né? E dos inimigos também que a gente faz. E então, as oposições, né? Os oponentes. Então, aí essa pessoa que tem touro no ascendente, por exemplo, ela vai ter escorpião na casa 7, né? Então, ela vai buscar uma relação, às vezes, de domínio com o outro, né? De controle da relação e da outra pessoa com quem ela tá fazendo aquela parceria. Então, normalmente são relações profundas, né? Eu me aprofundo muito nessas relações, eu me transformo, né? Eu viro outra pessoa a partir do encontro com alguém. Então, esses assuntos são sempre mais delicados, assim, e mais aprofundados, porque ali a gente tá falando de escorpião, né? E aí, como eu sempre falo, né? Com escorpião a coisa fica mais séria. A casa 8, ela vai falar do que dessa transformação na relação em si. Então, ela vai falar sobre o resultado do relacionamento, né? Por isso que é a casa das heranças, às vezes, né? Que a gente identifica ali o que que eu ganho com essa relação, né? E o que eu perco também. Como eu me transformo nessa relação. Também é a casa do sexo, no sentido da pequena morte que é o orgasmo, sabe? De que a partir da relação eu me dispo de mim, o outro se despe de si, e nós dois juntos, né? Nos fundimos e criamos alguma coisa, seja uma relação, seja um orgasmo, seja um filho. Então, por isso essa relação com o sexo, porque tem também essa coisa da junção, da fusão entre duas pessoas, né? E é por isso também a casa das heranças, porque a partir do momento que eu me fundo, tudo que é seu é meu também, e a partir dali eu ganho alguma coisa com isso também, né? E aí fala dos recursos de terceiros, né? O recurso daquele que convive comigo, daquele que está do meu lado vivendo uma história, né? Por isso o dinheiro do marido, sabe? Ou da esposa, né? E de como ela cuida do dinheiro dela também pode ter uma relação com essa casa e com o signo que está ali regendo essa casa. Regendo não, mas que está ali na cúspide da casa. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu estou seguindo, ali seria Sagitário, né? Então, uma pessoa que, quando passa por situações críticas, porque a casa 8, ela também, como ela fala da transformação, né? A transformação a gente precisa sempre ter mais respeito e seriedade com essa palavra, porque a transformação sem explicar não é nada, né? Você vai passar por uma transformação e a pessoa não está te falando absolutamente nada. Mas a transformação seria exatamente quando alguma coisa deixa de existir. A partir daquele momento, aquilo não existe mais e vira uma outra coisa, né? Então, as crises internas, emocionais que a gente passa, os lutos, por isso também é a casa da morte, né? Os lutos também, isso tudo faz com que a gente aquilo torna um antes e depois na nossa vida, né? É um divisor de águas. Então, quando a gente tem Sagitário, por exemplo, né? Ali, quando eu passo por uma situação crítica, o Sagitário se manifesta em mim, né? De alguma forma eu consigo desenvolver essa energia. E aí eu tenho um crescimento. Eu posso ter um crescimento, eu posso desenvolver um pensamento filosófico diferente, né? Porque Sagitário é um signo que fala das crenças, das filosofias. Eu posso dar um passo maior, né? Sagitário é um centauro. Então, um passo de centauro, ele é sempre um passo maior. Então, a partir de alguma morte na minha vida, de algo que se finda na minha vida, eu sempre dou um passo além, né? Uma pessoa que depois de uma situação de crise muito grande, ela sempre dá um salto na vida dela, né? E aí a casa 9, que é exatamente a casa que fala desse salto, aqui a gente vai ter Capricórnio, então algo se estabelece,
né? Eu posso produzir alguma coisa real na minha vida que vai se construir com o tempo, que vai se fundir com o tempo. Então, né, o ascendente em touro normalmente são pessoas que levam muito a sério as suas crises, porque aquilo ali vai trazer algum resultado objetivo. Capricórnio na casa 9. Então, eu vou escolher uma profissão que é porque a casa 9 ela também fala da escolha da carreira, né? Ela fala, porque a carreira a gente já vai ver na casa 10, então a casa 9 é a formação da carreira, então a gente fala da faculdade, da escolha da universidade, da escolha das nossas filosofias, às vezes da religião, no sentido da filosofia dessa religião, né? A casa do mestre, do guia, do estrangeiro, né? Das viagens, então é aquilo que eu experimento e cresço com essa troca cultural. Então, ter Capricórnio ali na casa 9 pode fazer com que a pessoa busque profissões, né, que tragam respeitabilidade, né, principalmente social, né, porque Capricórnio é um signo que cobra muito essa respeitabilidade, essa seriedade pra gente. Então, vai ter Capricórnio ali exatamente aonde busca a carreira, né? Então, alguém que vai levar a sério isso, que pode ser que demore um pouco, né? Porque onde a gente tem Capricórnio pode ser que as coisas demorem para acontecer, demore um pouco para decidir a carreira ou para fazer uma faculdade, ou às vezes que nem faça, mas tem uma seriedade e às vezes até um medo de lidar com esses assuntos. Então vai procurar, não vai fazer uma viagem assim, não vai mochilar provavelmente alucinadamente. É claro, gente, que isso é tudo relativo, porque vai depender de outros fatores, que é o que eu falei dessa cebola, que é o conhecimento astrológico. Então a gente vai ter que falar do planeta que rege esses signos, aonde eles estão, que aspectos eles estão fazendo. E aí, se a gente for para aí, vira todo um curso de astrologia. Então aqui são pequenas pílulas mesmo para a gente poder entender um pouco melhor isso e tirar os ranços, entender que, pô, se você tem ranço de Capricórnio, talvez o seu mapa explique isso no sentido de qual é a dificuldade, sabe? Qual é o aprendizado que você tem com essa energia, né? E aí, quando a gente vai para o meio do céu, por exemplo, né, essa pessoa vai ter aquário no meio do céu. Então, de alguma forma, isso também é relativo, como eu falei, dos signos interceptados, mas aqui estou dando uma ideia mais geral. De alguma forma, quando o aquário está no meio do céu, a pessoa ela está pensando em produzir algum efeito para o futuro, né, que envolva uma mudança coletiva, uma mudança social. Então, ela pode escolher, dentro da carreira dela, áreas que envolvam assuntos coletivos, ambientais, sociais, né? O aquário ele tem um pouco isso de querer unir as pessoas, sabe? O sol é para todos, então ele está sempre ali buscando unir as pessoas. A casa 11, que é a casa que fala dos amigos, dos grupos que a gente faz, de como esse trabalho vai dar resultado, trazer resultado na nossa vida. Aí essa pessoa vai ter peixes, né? Então pode ser que ela tenha muitos amigos e que às vezes ela se engane com um ou outro porque ela não consegue muito bem acompanhar tantas histórias assim, né? E a casa 12 vai trazer, às vezes, o signo do ranço, sabe? Porque o signo que a gente tem na casa 12, a casa 12 é aquilo que a gente não vê no nosso mapa, né? Ela é a casa anterior à casa 1. E se a casa 1 é o nosso corpo físico, somos nós, a casa 12 é aquilo que a gente não enxerga, né? Então, normalmente, a casa 12 fala de assuntos que a gente não tem muito controle sobre eles, né? Então, é aquele signo, às vezes, que age por si mesmo e a gente, quando vê, alguém conta pra gente que a gente age dessa forma e a gente meio que não acredita. Isso acontece muito com os assuntos da casa 12. Então, aqui a gente vai ter Áries na casa 12, né? Então, pode ser que sejam pessoas que não percebam a própria agressividade, a própria impaciência, de às vezes estar sendo egoísta e não tá nem vendo, né? E às vezes não conseguir identificar o seu potencial de liderança, sabe? De ir além, de buscar, de ter coragem para atingir os seus objetivos, de entender quem você é, sabe? Pode ser que traga alguns assuntos assim, mas como eu falei, vai depender de onde os planetas que regem esses signos estão presentes, mas isso é papo para outro vídeo, a gente fala sobre isso lá na frente. Eu não posso só não deixar de citar o caso dos signos interceptados, porque muita gente pode, assistindo esse vídeo, né, pegar seu mapa e falar assim, nossa, mas aqui Gêmeos e Sagitário não cortam nenhuma casa, né, estão dentro de alguma casa que está sendo cortada aí por Touro e Caranguejo em seguida, e aí Gêmeos às vezes está ali dentro. Isso acontece com certa frequência, dependendo, né, do tipo de cálculo de casas astrológicas que você vai usar. Mas, e principalmente, por exemplo, o hemisfério norte
tem muito, acontece muito interceptação. Isso já é uma interpretação mais aprofundada, mas de qualquer forma, o signo que tiver interceptado, ele sim é mais um ponto aí de desafio para a pessoa, né? De buscar a expressão desse signo. Esse signo ele pode ter uma dificuldade de se expressar na vida da pessoa, pode ser o signo do ranço também, principalmente se não tiver nenhum planeta ali dentro, sabe? Então, por exemplo, se você tem Gêmeos e Sagitário interceptados no seu mapa, e aí você não tem nada em Gêmeos, mas você tem, sei lá, Júpiter em Sagitário, talvez Sagitário você consiga expressar, porque esse planeta tem um planeta ali dentro que vai buscar essa expressão. Mas aí Gêmeos pode ser que você tenha uma dificuldade maior, e aí você vai precisar da ajuda aí do Mercúrio, do teu mapa, sabe? Que é o regente de Gêmeos, para te ajudar a unir forças, para você desenvolver esse teu lado mais solto, mais leve e curioso de Gêmeos, certo? Espero que tenha sido esclarecedor, que tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor o seu mapa e a sua relação com cada um dos 12 signos. Me conta aqui embaixo se ficou muito confuso, às vezes a astrologia pode ficar mais confusa, às vezes eu posso estar mais prolixa também. Me conta, porque isso me ajuda também a produzir conteúdos melhores, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.